Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Um dos primeiros grandes desafios da gestão Joe Biden é o aumento dos casos de violência e segregação étnico-racial nos Estados Unidos. A fronteira do México com o Texas vem despertando cenas lamentáveis de abusos contra os direitos humanos, com a concentração de pessoas, entre elas crianças, muitas delas com Covid, alocadas em um mesmo espaço precário de convivência. Este episódio vem despertando o interesse e a atenção da imprensa, principalmente a mídia republicana, que por um lado ataca o Biden pela má gestão das fronteiras, o que não está errado, ao mesmo tempo que o tipo de cobertura que é feita contribui para a difusão de um discurso antimigratório. Porém, a escalada das tensões não se dá apenas contra imigrantes da fronteira. O recente aumento dos atritos comerciais e diplomáticos entre os Estados Unidos e a China, somados à crise do coronavírus e uma visão nacionalista que coloca a China como a grande culpada pela pandemia, chegou a um ponto intolerável. Na semana passada, em Atlanta, capital da Geórgia, 6 americanos de ascendência asiática foram assassinados. Por um lado, o ocorrido reaviva toda a discussão em torno do porte de armas, e por outro, confirma o aumento das tensões étnicas nos Estados Unidos, agora com um novo foco de atenção para além dos negros e dos latinos. E daqui do lado de baixo do Equador, enquanto eu via essas notícias, eu me lembrei que a perseguição aos asiáticos não é nova nos Estados Unidos. E pior, já foi um tipo de ação promovida oficialmente pelo Estado. Durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente Franklin Delano Roosevelt ordenou a construção de campos de concentração para o aprisionamento de japoneses e seus descendentes em pleno território americano. Aliás, eu me lembrei disso porque recentemente o meu amigo Guilherme Dobristop, no canal História Fora de Foco, fez um vídeo contando como este momento aparece no filme Karate Kid de 1984. E assim, juntando o presente com o passado, eu chamei o Guilherme para me ajudar a contar um pouco dessa página triste da história, não apenas dos Estados Unidos, mas também do Brasil. Afinal, esse tipo de perseguição aos japoneses também aconteceu aqui em nosso país. Mas antes que a gente te conte como isso se desenvolveu, eu vou pedir para você deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. E depois que você terminar de assistir a esse conteúdo, corre lá no canal do Guilherme, o História Fora de Foco, e também se inscreva por lá. Mas agora vamos ao vídeo. Eu vou contar para vocês a parte americana e ele vai contar a parte brasileira. Na parte americana, eu devo dizer que em 19 de fevereiro de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial e pouco mais de 2 meses após o bombardeio a Pearl Harbor, liderado por forças militares japonesas, o presidente Franklin Delano Roosevelt assinou a Ordem Executiva número 9066. Em tese, essa medida visava a criação de mecanismos para não deixar que a costa oeste americana fosse alvo de espionagem por parte de agentes japoneses. Porém, a real é que essa ordem executiva apenas oficializou um tipo de comportamento que havia se tornado padrão por parte dos cidadãos americanos, com bastante destaque para os oficiais das Forças Armadas: a perseguição de japoneses e americanos de ascendência nipônica no país. Para vocês terem uma ideia, já no dia 7 de dezembro de 1941, poucas horas depois do ataque a Pearl Harbor, o FBI prendeu mais de 1.200 líderes religiosos e líderes de comunidades japonesas, acusando-os de conspirar contra os Estados Unidos. No mês seguinte, em janeiro, os presos foram transferidos para instalações em Montana, Novo México e na Dakota do Norte, onde ficariam incomunicáveis e presos durante todo o período da guerra. Ao mesmo tempo, o FBI vasculhou as casas de milhares de japoneses residentes na costa oeste e também nas ilhas do Pacífico, como o Havaí, apreendendo objetos de valor considerados contrabando. E o mesmo se deu com o confisco de barcos de pesca, propriedade de pessoas de ascendência nipônica. Agora, esse era um comportamento que nós vimos acontecer na sociedade civil e que reverberava no exército. E um dos grandes responsáveis por transformar esse tipo de perseguição em uma ação estatal foi o general John L. DeWitt, que era o líder de comando da defesa ocidental nos Estados Unidos. E para ele, o controle da população civil era uma maneira
barreira para se evitar a repetição de um outro Pearl Harbor em solo americano. Agora, para defender o seu caso, DeWitt preparou um relatório que seria debatido por comissões parlamentares no Congresso já em fevereiro de 1942. O problema é que esse relatório estava cheio de afirmações que hoje nós sabemos serem falsas, como a acusação de que teriam ocorrido sabotagens feitas por orientais contra redes de transmissão, seja de energia ou de comunicação, e que mais tarde foram reveladas terem sido danificadas por animais. Assim, para conter esse problema, DeWitt sugeriu a criação de zonas militares para a detenção de nipo-americanos. E olha só que interessante. O seu plano original incluía também a prisão de italianos e alemães. No entanto, a ideia foi descartada, afinal de contas, prender americanos de ascendência europeia não era algo que repercutiu bem junto à opinião pública, o que demonstra a existência de um racismo especificamente contra japoneses, já que não era só o Japão considerado inimigo dos Estados Unidos, mas também a própria Itália e a Alemanha. E dessa forma, nas audiências do Congresso em fevereiro de 42, a maioria das testemunhas foi favorável à remoção ou prisão de todos os japoneses e seus ascendentes, fazendo com que Roosevelt assinasse a Ordem Executiva 9066. Na decisão assinada pelo presidente, a remoção para os campos de concentração poderia ser voluntária, uma opção tomada por quase 15 mil nipo-americanos. No entanto, muito longe de ser a solução para o problema, isso não apenas aumentou o sentimento racista contra os japoneses e seus descendentes, como criou um clima de tensão pelo interior dos Estados Unidos, uma vez que os habitantes das cidades onde os campos de concentração foram construídos não estavam interessados em receber novos residentes japoneses. De qualquer maneira, para aqueles que não aceitaram a remoção voluntária, as evacuações comandadas pelo exército começaram no dia 24 de março. E naquela oportunidade, as pessoas receberam um aviso prévio de 6 dias para se desfazerem de seus pertences, exceto aqueles que eles conseguissem levar consigo. E, portanto, qualquer pessoa com algum tipo de ascendência nipônica foi removida de seu lar, o que incluiu 17 mil crianças menores de 10 anos de idade, bem como vários milhares de idosos e deficientes. No total, algo em torno de 120 a 150 mil pessoas foram afetadas por essa ordem executiva, sendo que a maioria delas não só eram americanas, como haviam nascido em solo estadunidense. Outro dado importante dessa medida é que ela acabou sendo copiada por países vizinhos aos Estados Unidos, como o México e o Canadá. Porém, além desses vizinhos imediatos, países como Argentina, Chile, Peru e Brasil tomaram medidas semelhantes. Mas como será que isso se desenvolveu no Brasil? Confesso que eu também estou curioso para saber, e é agora que entra o Guilherme para contar essa parte da história para vocês. Olá! Meu nome é Guilherme do Brechstop, eu sou professor e mestre em História, mas esse daqui não é o canal História Fora de Foco. E estou a convite do meu querido amigo e professor Marcos Sorrilha para falar um pouquinho aqui sobre essa questão dos campos de concentração dentro do Brasil, principalmente a questão que nós temos ali dos japoneses. Antes de eu falar sobre a questão dos campos de concentração, eu quero te dar um pouquinho de contexto. Lembrando aqui para você que nós estamos neste momento no período do Estado Novo, uma ditadura em que Getúlio Vargas estava no poder. Nesse momento aqui, Getúlio Vargas tinha uma ideia de uma identidade nacional, em que ele queria meio que construir uma identidade, digamos assim, homogeneizada. Sabe quando você pensa em alemães e você pensa no monte de gente loira de olho azul e branca? Getúlio Vargas queria algo parecido, porém com brasileiros. Porém também não muito distante da galera de olho azul e branca. Então, quando ele via os japoneses e demais imigrantes, eles eram vistos como algo ruim. Eles eram vistos como um pessoal que poderia ser misturado com os brasileiros, tendo filhos, descendentes e misturando DNA, e gerar descendentes não muito legais. A imagem que se tinha, e é bem ruim mesmo, era de que eles podiam, e eu cito aqui, já colocando aspas, porque é complicado dizer, se tinha a imagem de que eles poderiam se misturar com os brasileiros e sujar a raça brasileira. Ou seja, eles já eram mal vistos. Só que aí começa a Segunda Guerra Mundial. Até aí, tudo ok.
o brasileiro não vai sentir tanto os efeitos da Segunda Guerra Mundial, exceto ali uma certa escassez de alimento no lugar ou outro. Porém, de repente, nós vamos ter o Brasil entrando na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados dos Estados Unidos e contra o eixo, contra a Itália, contra a Alemanha e contra o Japão. Os descendentes desses países acabam sofrendo aqui muito nesse momento. Porém, como eu quero ser breve aqui nesse momento, eu vou falar só sobre os descendentes de japoneses e os seus filhos aqui no Paraná, dentro desse contexto onde eu vivo. O pessoal aqui nessa época tinha muito medo de que os japoneses teriam uma lealdade muito grande ao Japão. Então eles poderiam atacar o Brasil. Você prender e você deter os japoneses nesse momento foi visto ali como uma questão de segurança nacional, como se você estivesse protegendo o Brasil. Então o que nós acabamos tendo são muitos japoneses tirados do seu convívio e sendo levados ali para outros lugares. Eu quero falar para você brevemente sobre o que acontece. Eu descobri que existia um desses campos de concentração na minha cidade, a cerca de 20 quilômetros daqui, num lugar que à época se chamava Granja Canguiri e depois passou a ser o Parque Castelo Branco, no qual eu passeei várias vezes quando era criança, porque havia ali algumas feiras agropecuárias. Era bem legal ver as vaquinhas. O que eu não sabia era que algo tão horrível aconteceu ali. E por eu só ter descoberto agora, você consegue imaginar que essa é uma história que meio que foi apagada, as pessoas não falam muito a respeito. O que nós temos então é que em alguns lugares do Paraná foram levados ali esses imigrantes japoneses e ficaram todos abarrotados em galpões dentro de fazendas. Se você tivesse um parente na cidade, você poderia ficar com eles, mas não era o caso, então eles só ficavam abarrotados ali. O caso da Granja Canguiri é bastante sério e bastante complicado. Pelo seguinte, colocaram ali esses japoneses e descendentes imigrantes para trabalharem nas lavouras e trabalharem nos galinheiros, ou seja, foi praticamente um trabalho forçado. E fizeram ali uma coisa bem séria e bastante complicada, que foi pegar os seus filhos e mandarem eles para uma escola militar no interior do Paraná, na cidade de Castro. Por que fizeram isso? Por que fizeram essa crueldade? Porque separando ali, não é, os filhos dos pais, garantiam que esses pais não fugiriam, não iriam embora. E uma das coisas bem complicadas que acontecem nessa época foi: o Paraná faz uma campanha nesse momento, chamada Campanha da Borracha Usada, em que basicamente ele pedia para que as pessoas doassem borracha e metais usados, para que enviassem esses metais para que os Estados Unidos reciclasse e também a borracha e utilizasse na guerra. Como você sabe, guerra, escassez de produtos, é preciso reciclar. Se você fizesse muitas doações, você recebia prêmios. Um desses prêmios era visitar essa chácara como quem vai e visita um zoológico. Contam até alguns autores que era comum que as pessoas, estudantes normalmente de Curitiba, chegando ali na granja, eles olhassem para os japoneses como animais, ficassem tirando o capim do chão e dando para eles comerem como se fossem animais, imitando vacas e outros animais para provocarem eles. Então, foi uma situação bastante ruim e bastante depreciativa. Porém, termina a guerra, ela chega ao fim. O que acontece com essas pessoas que estão nesses campos de concentração? O que acontece com esses japoneses e seus descendentes? Eles são abandonados, eles são deixados à própria sorte. Pode ir embora, fica à vontade, pode voltar para o que sobrou da sua vida. E muitos acabam conseguindo voltar e muitos acabam conseguindo retornar, porém esse assunto não é muito falado por eles, é um assunto que não é comentado, é um tabu, afinal foi algo bastante complicado, foi algo muito triste. É um tema pesado, mas temas pesados são necessários. Eu agradeço a participação, fica aí com Marcos e Marcos. Vai daí, um abraço. Conforme eu já disse em outras oportunidades, a história não é feita apenas de curiosidades, de momentos anedóticos ou para ressaltar nossos grandes feitos enquanto espécie. Como uma espécie de memória coletiva de uma sociedade, a história também serve para nos lembrar de nossos traumas. Não como uma forma de prevenção para que tais erros não voltem a serem cometidos jamais, mas para nos lembrar do que somos feitos e do que somos capazes, e que isso nem sempre é uma coisa boa. Bom,
mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e por isso eu peço que não se esqueçam de curtir e se inscreverem no canal. E claro, visitarem o canal História Fora de Foco do Guilherme Dobristop. O conteúdo é sempre excelente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.